Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar um caso para vocês, já que eu falei no primeiro vídeo que, como eu amo caso, hoje eu vou vir aqui contar um caso para vocês. Então, antes de tudo, eu queria pedir para vocês deixarem já seu joinha, que o caso é muito legal. Muita gente me pediu esse caso. Esse caso não, eu vou levar mais para a história, porque como eu gosto de filme de terror, eu vou contar um pouco desse filme, tá bom? Não desse filme, mas da história verdadeira desse filme. Tá entendendo? Então, já vai deixar seu joinha, deixa seu comentário, vai deixando sempre sugestões pra mim, sugestões de casos, sugestões de histórias, que eu vou sempre ler, sugestão de tudo, que eu vou estar sempre aqui lendo e acompanhando com vocês. E bora pro vídeo! Primeiro, eu quero dizer que se você tem problema com histórias perturbadoras de crianças, não comecem a ver. E se você tem coragem, então assista comigo que vai valer a pena. Clara Maureva nasceu em Cury e desde criança os pais dela já tinham percebido que ela era meio desajustada. Ela não era igual às outras crianças. Ela tinha explosões místicas, assim, falaram, que ela queria ser igual a Joana Dark. E sempre dizia que ela tinha e era destinada a servir uma missão designada a Deus. E ela tinha tipo uma obsessão horrível pela Joana Dark. E desde criança ela tinha muito distúrbio, tipo, ela não era igual às outras adolescentes também. Ela era meio perturbada demais. O pai dela, né, no caso, a mãe, não ligava nem um pouquinho pra isso. E ela tinha uma irmã, a Catarina, e ela era 7 anos mais nova, e ela também era perturbada. Então, fantasiando sobre grandes efeitos que elas iriam ter e fantasiar quando elas fossem mais velhas. Quando elas foram para o colégio, muitos orientadores já chegaram a chamar os pais delas e eles não davam a mínima para isso. Eles não ligavam, tipo, eles meio que sabiam de alguma coisa e não queriam contar para ninguém. E todas as escolas que elas iam, os diretores falavam que elas tinham problemas e sofriam mesmo com distúrbio. E toda vez que chamavam ela na escola ou percebiam que alguma coisa estava acontecendo, que realmente estava acontecendo com a filha delas, as filhas no caso, ela sempre mudava para outro lugar, se mudava de cidade. As duas sempre chamavam atenção pelos seus discursos excêntricos e pela sua loucura, vamos dizer assim. E houve rumores que aos 13 anos a Clara tentou asfixiar a irmã, a Catarina, porque achava que ela tinha poderes divinos e que ela ia trazer a irmã de volta. A Clara foi medicada, mas o tratamento dela psiquiátrico não foi adiante, porque sua mãe sempre ia lá e tirava a filha da clínica ou mandava ela parar de tomar os remédios. Passados os anos, a Clara acabou indo morar sozinha. A Clara até chegou a fazer engenharia em uma universidade. Nessa época ainda ela não tinha conseguido se libertar dessa fixação. Tanto que os colegas dela falavam que ela era muito quieta, muito na dela, assim, ela não se metia muito com as outras pessoas, tinha muitos amigos, ela era bem retraída e ela acabou brigando com a mãe dela e ela teve uma briga muito feia com a mãe dela, no caso. E nessas brigas ela resolveu sair de casa e se afastar de todo mundo, dela, da mãe dela, da irmã dela, de todo mundo que ela tinha contato naquele ambiente, naquele local, naquela cidade. Com o passar do tempo, ela acabou conhecendo um cara um pouco mais velho chamado Dani. Ela foi morar com esse cara e ela cuidava de todas as necessidades que ele tinha. Ela até acabou se afastando um pouco dessa religião, porque ela falava que ela estava bem tranquila em um subúrbio de Praga, onde ela morava. Mas essa visão de família feliz não durou muito tempo. A Clara era uma pessoa muito doentia. Ela tinha uma vida dupla e sempre que ela colocava coisas na cabeça, ela ficava meio perturbada. Ela ficava batendo aquela tecla até
ela achar uma coisa. Ela acabou dizendo para as outras pessoas que ele era muito agressivo, batia nela e nas crianças, e que ele era um monstro controlador que queria manipular tudo e queria controlar tudo que tinha em volta delas. Tudo isso porque ela colocou na cabeça dela que ele tinha traído ela. O assistente social foi na casa deles para ver como os meninos estavam, e antes eu não tinha contado para vocês, mas ela teve 2 filhos. E logo depois que a assistente social foi na casa deles, eles decidiram se separar e a guarda dos 2 filhos ficou pra Clara. Apesar dos dois ter os 2 filhos, Clara foi muito excêntrica e sempre fazendo o mínimo, a Clara sempre mostrou que era uma boa mãe. No caso, ela sempre aparentou ser aquela boa mãe que sempre dava tudo pros filhos, que cuidava muito bem deles. Ela cuidava muito bem deles, e nessa época ela acabou tendo um comportamento muito atípico. Ela afirmava que o casamento dela tinha te desviado da sua missão divina, que, como eu tinha dito lá no começo, ela pensava quando ela era criança, uma adolescente, ela tinha uma missão dada por Deus. Vocês lembram disso? E que agora, com a separação, que ela não tinha mais o marido para interromper, ela tinha que começar do zero. Desde quando ela começou, que ela tinha parado tudo. O passo para ela voltar com esses rituais era falar com a sua irmã Catarina, voltar a conversar com ela. E como eu tinha dito antes, como ela tinha brigado com a mãe, ela acabou se afastando da irmã também. E lembrando, a Catarina também tinha problemas psiquiátricos e ela também tinha vida de altos e baixos. Ela vivia saindo de casa de apoio para pessoas psicóticas. E bem nessa época, a mãe das duas faleceu e elas herdaram a casa da mãe. A casa era enorme. Nessa casa, as duas haviam crescido enquanto elas eram crianças. Então, as duas decidiram se mudar daquela casa que a Clara estava para a casa da mãe e viver a Clara, a irmã dela, e os 2 filhos da Clara. E quando Clara e Catarina se mudaram para, como eu tinha falado para vocês, Kathleen, ela se mudava de várias instituições psiquiátricas. Nessas instituições ela conheceu a Bárbara. A Bárbara é que vai mudar essa história toda. A Bárbara se chamava Bárbara Staflovac, ela tinha 33 anos e ela tinha uma doença rara glandular, que ela parecia ter 12 anos, então não importa quanto tempo ela passasse, pode ficar velha, ela sempre ia ter uma aparência de 12 anos. Com isso, ela se aproveitava disso. Ela fazia coisas que eram fora da lei e se passavam por crianças de 12 anos para escapar das punições. A Bárbara tinha que ser internada diversas vezes para ser avaliada por outro médico psiquiátrico. Sua rara condição, ela teve que circular em hospitais e isso fez ela ficar muito, vamos dizer, agressiva. Ela foi internada num hospital psiquiátrico. Ela tinha uma aparência muito violenta. A personalidade dela era obsessiva, beirando sociopatia. A Bárbara, ela passou muito tempo da sua vida passando por tratamento psiquiátrico, mas isso não foi bastante. Ela sempre porque ela sempre deu um jeito de escapar. Aos 18 anos, a Bárbara fugiu do hospital psiquiátrico onde ela estava e ela se reencontrou com a Catarina. E ao passar do tempo, ela fortaleceu essa amizade que ela tinha com a Catarina e acabou se, vamos dizer, fazendo amizade com a Clara. Passados os dias, ela conseguiu fortalecer a amizade, não só com a Catarina, como com a Clara. E ela conseguiu se mudar para casa da Clara e da Catarina e do Andrei, que tinha 8 anos, que é o filhinho da Clara, e o Jacob, que tinha 10 anos, que também é o filho da Clara. A personalidade das duas irmãs já não era muito normal, e com a Bárbara indo morar lá, isso conseguiu se aflorar mais ainda. Porque pensa, uma pessoa já fugiu
no hospital psiquiátrico e vai morar com duas loucas. Vamos dizer assim, elas eram duas loucas. Isso trouxe o resultado mais negativo possível. Isso, olha, nem vou falar. Pouco a pouco, a Bárbara começou a mudar a personalidade das duas para pior. Sabendo que as duas eram muito envolvidas com questões religiosas, ela convenceu as duas a se converter para uma seita chamada Movimento Graal, que era criada nas escrituras, criadas em 1923 e 1938, que foi criada pelo alemão Oskar Bernhard, onde era afirmada que o homem pode chegar ao paraíso por fazer coisas boas na Terra, como o incesto, a tortura, o assassinato eram permitidos. Nessa época, Clara estava namorando, mas como ela começou a mudar sua personalidade, o namorado dela acabou deixando ela por ela ter essa mudança repentina. Ela mudou para bem pior. Imagina uma pessoa louca virar pior do que é. Foi assim que aconteceu. A Bárbara manipulava tanto as duas irmãs, mas ela manipulava mais a Clara, que ela conseguiu que a Clara raspasse a cabeça e as sobrancelhas. As sobrancelhas, ela mandou a Clara a parar de tomar banho, a usar roupas bizarras, assim, sabe? E a irmã, Catarina, nunca fez nada para mudar isso. Ela até chegou a ser devota a essas coisas. Nem participava desses cultos. Parte disso era porque a Bárbara não considerava ela digna de fazer parte daquelas coisas. Durante a convivência com as duas irmãs, a Bárbara, uma hora ela se comportava como uma adulta de 33 anos e a outra hora ela se comportava como uma criança. Até porque ela tinha uma aparência de 12 anos. Então, ela começou a ter muito ciúmes dos meninos, que eram os filhos da Clara, até porque a Clara dava mais atenção para os filhos do que para ela. Mas isso eu acho que é normal, né, gente? E aí ela começou a fazer a cabeça da Clara para ela botar eles de castigo. E muitas vezes ela tratava a Clara como filha. Ela se achava mãe da Clara e tentava colocar posições em cima das crianças, sabe? Ela falava muita coisa pra Clara, pra ela brigar com os filhos e pra causar intriga entre os, sabe? Sempre como se os dois tivessem feito alguma coisa. E tudo começou quando ela começou a quebrar as coisas e colocava a culpa nos meninos, até que começou a surgir coisas mais sérias. Aí a Clara sempre acreditou nela, foi perguntar justo para ela, pedir conselho justo para ela, falando que não sabia mais o que fazer com os filhos, como que ela poderia agir com eles, o que fazer com eles, até porque, como ela era mais velha, o que ela poderia ajudar. Mas depois isso aconteceu. Falava que os meninos estavam cada vez piores, não sabia mais como agir, então a Bárbara, ela disse para ela que a melhor coisa que ela poderia fazer era trancar os dois num quartinho. Ela visse como eles se comportavam, para que eles parassem de fazer tudo que eles estavam fazendo de ruim, coisa que eles não estavam fazendo nada, e ela colocou os meninos contra a mãe. Então a ideia psicopata que a Bárbara teve foi para Clara comprar uma jaula e colocar os dois dentro dessa jaula. Mano, o que leva uma mãe a fazer isso, eu juro. Ela deve ser muito fora mesmo. Isso não é nem a parte que indigna. Mas então. Então a Clara encomendou essa jaula. Ela encomendou essa jaula com um ferreiro que morava por ali, pelas redondezas, e que ele construía canis. Colocaram essa jaula no porão da casa e através dessas barras de ferro os meninos poderiam receber alimentos, eles não iriam poder se comportar mal, que assim era a ideia da Bárbara. Inclusive chamava os meninos de pequenos demônios.
E diziam também que eles estavam possuídos por entidades malignas e que as crianças estavam interessadas em frustrar os seus planos. Então as crianças foram despidas e adicionaram as crianças nessa cela. Eles não podiam sair nem para ir no banheiro, dormir e nem para nada. Tudo eles tinham que fazer tudo ali, numa jaula pequena. Nossa, eu não imagino como deve ser, porque deve ser horrível, horrível mesmo. E tudo isso que elas começaram a fazer era um justificado ato para Deus, que, como eu falei no começo do vídeo, tudo de ruim podiam fazer. Então as irmãs não sentiam remorso algum pelo que estavam fazendo. Nem a própria mãe tinha remorso do que estavam fazendo. Conseguiu ampliar as coisas que ela pensavam nas irmãs. Tudo que ela queria, as irmãs começaram a fazer. E ela tinha decidido que as reuniões dos cultos que ela passava, a reunião dos cultos que ela passava, ia começar a ser na casa delas, que era da Clara e da Catherine. Então, com essas reuniões, essas festas de comemorações, essas confraternizações que tinham por conta daquela religião, começou a sair e entrar muita gente daquela casa. Tinha gente que ficava naquela casa, dormia por dias e não ia embora. Só que a Bárbara não estava satisfeita e achava que prender os meninos lá no porão não era o bastante. Ela começou a instruir a Clara a torturar os filhos. E ela insistia que tinha demônios nas crianças, de distinguir o mal que estava possuindo as crianças. Então, meio que bater nas crianças iriam tirar o demônio. Então, nessa altura, já tinha feito um tempo que os meninos estavam presos naquela jaula. As comidas já eram jogadas para eles, então eles eram tratados como animal. Eles não podiam sair em momento algum, então eles estavam há bastante dias sem tomar banho. Eles já não dormiam bem, até porque quem consegue dormir bem sem tomar banho no mesmo local que faz as necessidades. Então, isso estava afetando muito o consciente deles. Elas tiravam todas as roupas deles, não dava nenhuma cobertinha nem nada. Isso mexeu muito com o psicológico deles. As vezes que eles reclamavam disso ou choravam, ela batia muito neles e reclamava que eles estavam sendo agressivos, sendo que isso era tudo coisa da cabeça dela. Então a Bárbara acabou começando a instigar as irmãs fazer coisas piores, coisa que é impossível, mas foi possível fazer com os meninos. Então as irmãs começaram a queimar o corpo dos garotos com pedaços de cigarro, bitucas de cigarro. Então o corpo deles estavam todo cheio de marca, de queimadura, começaram a espancar os dois. Elas davam choques, elas até estavam fazendo sessão de afogamento, gente. Vocês têm noção do que é isso? A própria mãe e a própria tia de sangue está fazendo essas coisas com duas crianças que eram inocentes, que não tinham a ver com nada que a louca da Bárbara estava fazendo. E quando a gente pensa que não pode ficar pior, porque uma mãe afogando uma criança já é horrível, a Bárbara começou a manipular a cabeça delas para fazer coisas piores. Como elas obrigavam o André, o pequenininho, a colocar as mãos atrás da grade, enquanto a Bárbara enquanto a Bárbara segurava, a Clara começava a fazer talhos na pele deles, começava a cortar pedacinhos da pele deles. Então, imagina o quanta coisa. E também elas coletavam o sangue deles com a mesma faca que eles utilizavam para cortar, para coletar e fazer coisa pior, um pouquinho pior, que eles pegavam esse sangue e misturavam com o vinho e serviam para os convidados nas confraternizações, porque, como eu tinha falado, ela havia anunciado que todas as festas e confraternizações e reuniões e tudo
seria na casa delas. Então esse vinho, esse sangue dessa criança era tomado por ele. E a loucura das três ficou cada vez pior. Em um ano que a Catarina não estava presente, a Bárbara, ela fez a cabeça da Clara arrancar a pele de Jacob, que era o mais velho, que tinha 10 anos. E nesse dia as duas praticaram canibalismo. Então imagina, uma mãe comendo a pele do próprio filho. Meu Deus do céu. Mas tem coisa pior. Por isso que eu falei, não veja esse vídeo caso você tenha problemas com essas coisas, né? E durante o ato de canibalismo, as duas crianças estavam vendo tudo. Então imagina, vendo a sua mãe comendo sua própria pele, seu próprio corpo, você aí sofrendo ela. E isso passava despercebido por todo mundo. Apesar do entra e sai de pessoas, ninguém nunca suspeitou de nada. Eu não sei como isso acontece. Em todos os casos que eu vejo, ninguém nunca suspeita de nada. É impressionante. Apesar de eles verem que as três, né, estavam muito diferentes, isso era comum na cidade deles. Eles não se metiam em nenhum. Então, tipo, ninguém se metia em problema nenhum de ninguém. Então, e toda vez que elas perguntavam dos meninos, a mãe sempre dizia que eles estavam com o pai. E sempre tinha cartas, então ela tinha essa história ela era muito bem contada, essa história, porque ela sempre mostrava as cartas. Então, tipo, ela sempre tinha prova para dizer que eles estavam bem, porque estavam com os pais, porque o pai mostrava carta, mandava carta, ela apresentava essas cartas para todo mundo que perguntava, então ela já tinha tudo isso planejado na cabeça. Até que um dia, por um descuido delas, as duas crianças conseguiram escapar da jaula, mas quando eles estavam no quintal da casa, a Catarina, que é a tia, viu e acabou colocando os dois de volta na jaula. Então nesse dia a Bárbara teve a brilhante ideia que eles deveriam colocar câmeras em volta da casa toda, pudessem vigiar eles 24 horas, enquanto elas não estivessem lá embaixo com eles. Então elas foram numa loja de criança e compraram aqueles aparelhos que os pais compram em loja de recém-nascidos, aquelas maquininhas, sabe, que do lado do berço. É a câmera que os pais conseguem observar como tá o bebê, se ele tá dormindo, se ele tá chorando, porque tem áudio também. Então eles compraram um desse, instalaram lá no porão. E aí elas conseguiram ver tudo o que eles estavam fazendo, 24 horas por dia, eles conseguiram ouvir tudo que eles falavam. E a partir disso, foi a melhor coisa que aconteceu, foi que a partir disso, um vizinho tinha acabado de comprar o mesmo aparelho. E deu tipo um curto, sabe? E a imagem que estava passando na maquininha dela, que era a câmerazinha dela, foi pra ele. E aí ele começou a perceber que tinha umas imagens esquisitas que apareciam pra ele, que não tinha nada a ver com a casa dele, não tinha nada a ver com o filhinho dele. E aí ele começou a ver imagens de crianças que estavam presas dentro de uma jaula e ele não entendeu mais nada, porque ele não sabia de nada. Então, pra ele estava achando muito estranho aquilo. Então demorou um pouco para ele entender que aquelas imagens que estavam chegando para ele era da casa vizinha, que tinha exatamente o mesmo aparelho. Então as imagens começaram a se fundir, tipo, elas passavam de uma câmera para outra, então começou a dar pane. Então ele começou a perceber que eram imagens reais de crianças que estavam presas em jaulas, então eles filmaram e ligaram diretamente para a polícia. Então, dia 10 de maio de 2007, esse homem conseguiu ligar para a polícia. Então, basicamente, eles ficaram um ano presos dentro do porão, dentro da jaula. Então, imagina, me dá até uma coisa ruim, sabe? A polícia conseguiu invadir a casa e as duas tentaram de todas as formas não deixar os policiais entrarem na casa. Começaram a gritar, fazer escândalos e começaram a ficar histéricas para que os policiais não entrarem no porão, mas óbvio que os policiais entraram, né? E aí colocaram as duas dentro de uma viatura e foram direto para a delegacia.
foram pro porão ver e procurar onde estavam aquelas crianças que eles tinham visto no vídeo. E quando eles entraram naquele porão, eles ficaram completamente horrorizados. E quando eles entraram, tinha fedor de sangue, de fezes, de urina para todo qualquer lado, até porque eles ficaram praticamente um ano presos dentro de uma jaula. E ficar lá dentro era insuportável, o chão já estava pegajoso, as paredes já tinham mudado de cor, as paredes já estavam cobertas de sangue e tinha símbolos bem estranhos desenhados tipo na parede, em toda a parede. E a jaula de ferro estava trancada e lá estavam os dois meninos e um dos meninos estava desmaiado e o outro estava em estado de choque e com a mão cheia de ferida por todo o corpo. Surpresa deles, não tinha só os dois meninos ali, tinha uma criança parada do lado da jaula segurando o ursinho, que correu para os policiais e disse que também era prisioneira daquele local, que ela se chamava Nick e ela tinha 12 anos, adotiva da Clara. Então os policiais levaram os três crianças para uma assistência social que estava do lado de fora. E também estranharam que a filhinha adotiva da Clara, que ela tinha falado que ela estava muito bem cuidada, adiante das crianças que eles encontravam. Então, eles deram mais prioridade para os meninos que estavam em péssimas condições. E óbvio que não tinha criança nenhuma, porque era a Bárbara se fingindo de criança, como eu tinha falado antes. Ela tinha uma doença rara, que ela tinha a aparência idêntica de uma criança de 12 anos. Então, quem olhava, falava que ela tinha 12 anos. Então, no momento que colocaram ela para fora da casa, aproveitaram que todo mundo estava olhando para os dois meninos e ela aproveitou e fugiu. E o caso foi uma repercussão gigante na República Tcheca. O caso estava na capa de todos os jornais, todas as matérias, todos os títulos de tudo que era de notícias, eles estavam, e praticamente todas as pessoas só falavam disso, não só lá, como na imprensa do mundo inteiro só falavam disso. Vendo o caso, todo mundo estava horrorizado também, né? E os meninos foram levados para o hospital e lá eles receberam o devido tratamento médico, lógico, para ajudar eles no tratamento de tudo que eles passaram, né? Porque foi muita coisa. Ela se juntou contra a mãe e a tia, foi no tribunal e contou tudo o que aconteceu, tudo que ela tinha feito, porque ele estava atento, ele olhava tudo, ele via tudo, então ele se lembrou de tudo. E como ele já estava curado, ele foi atrás da justiça e ele contou tudo. Ele foi depor contra a mãe dele, contra a tia dele, falando todos aqueles horrores que ele passou, e o irmão dele também. Tanto durante esse julgamento, 3 jurados passaram mal, e por isso o juiz ordenou que todos os julgamentos delas seriam de portas fechadas. As 2 irmãs alegaram inocência. Para a defesa dela, elas alegaram que toda a culpa era da Bárbara e que ela manipulou elas, e que a Bárbara tinha realizado uma espécie de lavagem cerebral nas duas, por conta dela estar muito frágil. Como eu disse antes, elas tinham acabado de perder a mãe, quando elas conheceram a Bárbara. E a Bárbara, ela fugiu, e ela se refugiou por muito tempo na Alemanha, porque lá ela tinha muitos conhecidos, e de lá ela conseguiu fugir para a Noruega, onde ela se passou por várias crianças, onde ela assumiu outra identidade falsa, onde ela assumiu uma identidade se passando por um menino, uma criança, chamado Adam, que tinha 13 anos. E ela conseguiu ser adotada por um casal que eles achavam que ele, que no caso é a Bárbara, era uma criança de 13 anos, adotaram ela, colocaram até na escola. E aí eles começaram a tratar ela como uma criança de 13 anos, eles nem imaginavam quem ela era, nem imaginavam que ela era uma mulher de 33 anos e ela ficou praticamente um ano lá com essa família. Finalmente a polícia descobriu onde é que ela estava, onde é que ela se escondia. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca
onde estavam. Então ela foi julgada com as duas irmãs. Então essa história foi conhecida pelo mundo inteiro. Então essa doença dela, esse transtorno de personalidade que ela tinha, isso fez que criassem o filme A Órfã. Por isso que o nome é A Órfã, porque ela se fazia de criança de 12 anos. Então quem nunca assistiu, eu aconselho que vocês assistem e prestem atenção em tudo que vocês verem no filme. Agora que vocês assistiram o meu vídeo, então vocês vão ter uma noção e vão prestar mais atenção no filme. Caso você já tenha visto, olhem de novo. Porque depois que eu vi sobre esse caso, eu voltei e assisti de novo o filme e comecei a reparar em tudo. Sério, você começa a ver com outra visão o filme. Mas no fim, tanto Clara quanto a Katrina sofriam um caso esquizofrênico gravíssimo, com certeza era muito grave mesmo. Então, em março de 2009, o Tribunal Superior condenou a Clara Menilva a 9 anos de prisão em uma instituição de psiquiátrica e a sua irmã Katerina e em 8 anos em outra instituição psiquiátrica. A Bárbara não foi levada para prisão, mas ela foi recolhida e foi levada para vamos dizer que um local que trata de criminosos com doenças mentais. E seu caso foi estudado, que acharam absurdo tudo que ela fez. Então ela precisava ser analisada muito bem. Então ela recebeu drogas para promover o seu crescimento. E então ela apareceu com a idade que ela tinha, que então ela já tinha lá pelos seus 36 anos quando isso aconteceu. E a Bárbara tentou ganhar o direito de rejeitar esse tratamento, já que ela queria manter essa aparência de criança, que tinha 12 anos, e ela queria ser criança para sempre. Então, um novo julgamento aconteceu e o juiz determinou que ela tivesse esse tratamento, querendo ou não. E hoje ela vive no manicômio judiciado em Praga e não é previsão de sua cultura. E os meninos foram posteriormente curados pelos horrores que elas fizeram com eles, então eles já estavam curados e o seu pai recebeu a guarda dos dois. Então, e atualmente hoje todos moram na Hungria. E o caso ficou conhecido como o pior caso de maus tratos às crianças da história do país. E sobre as duas irmãs, nem no site que eu achei dizia certinho, tipo, tudo que eu falei aqui, nenhum site diz realmente o que aconteceu com as duas irmãs. Uns dizem que elas pegaram, uma pegou 8 anos de prisão e outras dizem que ela pegou 9. Então, não tem uma data definida, não tem quantos anos definido. Mas então, resumindo, essa era a história que eu queria contar para vocês, porque, como vocês sabem, eu gosto muito disso, e essa é a história real que aconteceu sobre o filme A Órfã. Então assistam e vejam como esse filme traz toda essa história que eu contei para vocês. Então, se você já assistiu, reveja esse filme e lembre de todo esse vídeo que você está vendo agora. Nunca assistiu? Deixem aqui no comentário falando o que achou do vídeo ou falando do que achou do filme, que eu vou estar olhando todos e vou estar respondendo todos. Então é isso. Queria agradecer a atenção de vocês e não esqueça de deixar seu joinha se você gostou, e não esqueça de deixar sugestões aqui embaixo de histórias de caso para me contar, para me procurar, saber como é que é, porque eu amo ver essas coisas, então eu gosto de pesquisar sobre isso. Eu sempre estou olhando casos, talvez você pode me mostrar um que eu já conheço, então fica bem mais fácil para mim. E sempre vou estar, interajam comigo no Instagram, sempre vou estar lá postando enquetes sobre o tipo de caso, o tipo de histórias que vocês querem, então é só deixar lá para mim que eu vou estar olhando também. Se inscreva no meu canal. E é isso. Muito obrigado. Beijos. Até a próxima.